Educação, como a gente chama carinhosamente Faculdade de Educação da UERJ, ela nos surpreende muito, porque o grupo é muito expressivo e muito diverso, né? Então, com alegria, damos início a mais uma roda que se iniciou em 2019, em março, mais precisamente, né? E de que tomam parte escritores e ilustradores, né? E que se chama Roda de Leitura Literária na Edu. Muito bem. Dessa roda tomam parte professores da Edu, né? E daí eu gostaria de sublinhar os nomes da Paula Cid, que também é da minha área e é coordenadora da Faculdade de Educação, do curso de graduação. A professora Maria Letícia Cautela, que eu já tive a honra de apresentar, né, no iniciozinho, também está aí conosco, e eu. Do CAP da UERJ, nós temos a Ana Carolina Machado, professora Ana Carolina Machado. Além da professora Ana Carolina Machado, do CAP da UERJ, tomam parte também desse projeto a professora Aline Santos. Ela tanto trabalha na FABEL, que é uma universidade que fica em Belfor Roxo, quanto numa escola municipalizada Jorge Abraão, de Itaguaí. Ela fez doutorado conosco e tem essa inserção em vários níveis do sistema, né? E, por fim, em termos de professores, a professora Liana Borba, do Colégio Pedro II. Então, vejam que time, né? Em várias instâncias aí do sistema educativo. Isso é que eu acho que tem dado oxigênio, fôlego para o nosso projeto. Bem, ainda gostaria de chamar a atenção da participação, né, das bolsistas Cláudia Amorim, de Extensão, agora não vou errar, e a bolsista Giovana Cerqueira, que é monitora da disciplina, uma das disciplinas, né, da nossa área, que é Fundamentos da Linguagem e Educação. Bem, e hoje temos a honra de receber a designer e ilustradora Ana Elizabeth, que, né, talvez eu nem precisasse apresentar, mas a gente, toda vez que recebe alguém, né, faz parte do ritual apresentar um pouquinho, porque ela própria vai falar dela, né? Ana Elizabeth estudou em prestigiada instituição na Itália, assim como no Brasil. Ela atua na área da educação e de mediação de leitores por meio da imagem e do design, em parceria com várias instituições brasileiras. Ela publicou mais de 30 livros, dos quais ela vai contar, né, um pouquinho para a gente. Entre eles, O Menino Só, de 2019, e Chuva Clara, de 2018. Esses dois livros nós já adquirimos para o acervo do projeto. Daí a gente está sempre ampliando um pouquinho mais, né? A partir da escuta de hoje, cuidadosa, a gente vai ampliar um pouco mais. Bem, então, né, vamos ouvi-la e depois abrir para as perguntas que devem ser escritas no chat, como eu avisei de início. Muito obrigada. Com vocês, Ana Elizabeth. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Todos me ouvem? Sim, né? Acho que está tudo certo. Bom, quero começar me desculpando pelo susto inicial, porque teve uma queda de luz aqui na minha casa há poucos minutos do início da nossa fala, e a luz voltou, mas eu estou sem internet, então estamos aqui de 4G, estou falando do celular, mas vai dar tudo certo. Quero agradecer imensamente a Márcia e a todos aqui presentes pelo convite, pela honra, pela alegria de estar nesse espaço que fez parte da minha formação como ilustradora lá atrás. Acho que um dos momentos mais significativos da minha vida como ilustradora eu tive dentro da UERJ, com o ilustrador Roger Mello, e depois eu conto um pouquinho mais sobre isso, mas eu tenho imenso carinho pela instituição, pelo trabalho que vocês fazem, pelo quanto criam a partir de uma resistência tão bonita, né? Que sempre foi feita. Quero agradecer a presença do professor Marcos, que é da Faculdade de Letras da UFRJ, um amigo querido, uma pessoa muito querida, que está aqui também com a gente um pouquinho para participar desse momento. E, bom, vou contar um pouquinho de como é que tudo começou. E aí, se a Giovana puder
começar a compartilhar o PowerPoint, eu vou Pode agradecer. deixar. Já vou Tá bom? botar. Eu dei a essa fala o nome de quantas histórias cabem em um livro ilustrado, né? Quantas histórias cabem numa ilustração? Porque eu gosto sempre de ressaltar, eu acho que é sempre importante a gente ressaltar esse potencial, né, de tantas linguagens, de tantos signos, sentidos, significados que um livro ilustrado possui, né? São muitas as histórias, desde aquelas contadas através das palavras até aquelas contadas através das imagens, passando pela história de construção, né, de cada livro. Cada livro tem um processo único de criação e que envolve uma série de fatores, uma série de participantes. Eu valorizo muito, eu acho que talvez pela minha formação inicial em teatro, essa ideia de que um livro ilustrado é uma construção coletiva, né? É um processo de carpintaria, um processo quase que teatral, né? E que envolve uma série de atores que fazem com que esse livro exista, aconteça, né? Agora, onde é que começou, né? Como é que tudo começou na minha vida? Como é que o livro ilustrado, como é que as ilustrações entraram na minha vida? Giovana, pode passar, por favor? Bom, onde é que tudo começa? Eu gosto sempre de contar essa história porque eu acho que ela desmistifica um pouco uma ideia que para mim é muito cruel, né? Chega a ser cruel, que é a ideia do dom, que é a ideia do ilustrador como aquele cara que super desenha desde que nasceu e que domina essa arte e que, consequentemente, a única coisa que restaria para ele era trabalhar com desenho e com ilustração. Bom, eu descobri que eu podia ilustrar, eu já estava terminando a faculdade e nunca na vida, até então, eu havia cogitado essa possibilidade, né? Pode passar, Giovana, por favor. Eu fiz curso normal e quando eu estava terminando o curso normal, eu fiz o concurso para professor no Rio, daqui do Rio, né? Da Secretaria de Educação do Rio. Isso foi em 98, eu estava no terceiro ano do normal e, enfim, entrei para dar aula, me tornei professora aos 18 anos, super jovem. Eu passei no concurso, eu ainda ia completar 18 anos e a ideia, naquele momento, era apenas trabalhar no município para pagar a minha faculdade, né? Ao mesmo tempo, eu estava entrando para o curso de moda, que era um curso super jovem, super novo, que estava começando lá na Universidade Veiga de Almeida e em parceria com o Instituto Suso Ângelo. Então, o que eu queria da minha vida era ser figurinista, era isso, era esse o plano. Eu já fazia teatro, fui fazer moda porque o curso de indumentária do Fundão era um curso muito complicado de se manter nele, porque ainda é um curso diurno e para mim naquela época era impraticável frequentar uma faculdade de dia, eu precisaria necessariamente estudar à noite, e aí fui fazer moda para ser figurinista. Ao mesmo tempo, eu tomei posse numa escola que fica no Conjunto Manguariba, em Santa Cruz. Santa Cruz acho que é o último bairro da cidade, né? E fui eu tomar posse. E fui super eu fui muito desconfiada e muito arrogante nos meus 18 anos, de que aquilo ali era apenas um momento passageiro na minha vida. Imagina, não dar aula não era para mim. Embora eu tenha sido uma excelente aluna no curso normal, eu gostava de didática, sou de uma família de professores, eu cresci vendo minha mãe dar aula, indo para a escola com ela, porque ela não tinha com quem me deixar, então ela sempre me levava para as aulas e tudo mais, mas não era isso que eu queria para mim.
Eis que eu chego nessa escola e me deparo com o espaço mais bonito e mais inspirador que eu já conheci até hoje, né? Que era a sala de leitura dessa escola. E tanto a professora de sala de leitura quanto a diretora adjunta, que é a Adriana Portela, tinham um trabalho muito interessante que fazia com que todos os projetos da escola emanassem da sala de leitura. Tudo partia da escolha de um autor, da escolha de um livro, e era a partir dali que tudo naquela escola acontecia. E isso, para mim, foi muito interessante, porque eu acho que foi uma. Eu acho que foi talvez a primeira grande experiência como frequentadora de uma biblioteca, né? No Rio, a gente ampliou esse sentido de biblioteca, e a gente chama de sala de leitura, porque a gente entende esse espaço como algo multimídia, né? Algo com uma efervescência, uma coisa mais multidisciplinar, e daí a gente não chama biblioteca, a gente chama de sala de leitura, e eu acho que foi a experiência mais positiva até então na minha vida, né? Com um espaço desse. Embora eu já fosse frequentadora de outras bibliotecas, a relação nunca era não era das melhores. Bom, e à medida em que eu ia dando aula, em que eu ia levando os meus alunos para a sala de leitura, à medida em que eu ia contando histórias para eles, eu fui me reaproximando de livros e de materiais que eu tinha acessado na minha infância. Então, eu acho que essa foi a minha primeira grande. Foi o meu primeiro grande estalo, assim. Nossa, eu gosto de trabalhar com isso, é interessante. É interessante contar para os meus alunos histórias que eu já conheço. E a partir daí, a gente estava vivendo, era o ano de 98, 99, a gente estava começando a viver um período mais efervescente nessa coisa das políticas públicas de livre leitura. E um dia eu me deparei com dois autores de imagem que mudaram a minha vida. Um foi o André Neves. Na época, ele tinha dois livros chamados Seca e Mestre Vitalino, que para mim até hoje são os meus favoritos do André, né? Que é alguém que até hoje serve de referência de trabalho para mim. Eu acompanho a obra dele e esses dois livros de imagem para mim ainda são imbatíveis. E o Roger Mello, né? Então, quando eu vi o trabalho deles dois, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E na faculdade, por sua vez, eu fazia todas as disciplinas de desenho, de história da arte e tudo, mas eu era uma aluna muito medíocre de desenho. Eu nunca fui aquela pessoa conhecida pelo traço, eu nunca fui, na infância, aquela aluna que era escolhida para fazer os desenhos, para fazer os cartazes. Muito pelo contrário, eu gostava muito de desenhar. Eu lembro que quando eu fiz 10 anos, a minha madrinha me deu uma Barbie, que eu guardo ela até hoje. E essa boneca passou a ser para mim tudo, o meu tudo naquele momento, e eu vivia para brincar com ela, né? Para viver uma história com ela. E qual era a minha grande brincadeira com a Barbie? Era desenhar a história, era escrever um pequeno roteiro, desenhar esse pequeno roteiro, ou seja, ilustrar essa história. Depois eu tinha que desenhar o cenário, porque assim, eu tinha a Barbie e só. Eu não tinha a Barbie e os acessórios da Barbie. Então eu construía o espaço onde ela ia viver, né? Através do desenho, através da massinha de modelar, e desenhava as roupas que ela ia vestir. Né? E algumas eu chegava a confeccionar, né? No meu jeito enfim, de confeccionar como criança de 10 anos. E hoje eu vejo, mas assim, esses desenhos, tudo isso, esse universo que eu criava para ela, era um universo meu e dela, ninguém via, né? Eu tinha sempre um bloquinho nas minhas coisas, eu tinha sempre um caderninho para desenhar, levava para a escola, mas era um universo meu. Eu nunca mostrei, nunca, eu morria de vergonha, inclusive porque eu achava que eu não desenhava bem. E na faculdade eu era a aluna medíocre, eu passava na média nas disciplinas de desenho. E eu me lembro muito do professor Sérgio Andrade, que ele passava a mão assim na minha cabeça. Com pena, né? Devia me achar uma ridícula. E falava, Anne, é bom,
mas não é desenho de moda, né? Enfim, então, assim, eu nunca tive pretensões de me tornar ilustradora. Mas me encantei com o trabalho de formação de leitores e comecei também a construir algumas imagens para ajudar no processo com as minhas turmas, né? Nessa época eu trabalhava muito com turma de projeto e com turma de alfabetização, já era, enfim, foi ali mais ou menos que eu sempre circulei, depois eu fui para a educação infantil, e eu comecei a usar as imagens, né? Para trabalhar com eles. Eu comecei a criar imagens para trabalhar em sala de aula. Como eu achava que eu não tinha a menor habilidade para desenho, eu fazia colagem, que era uma linguagem que me agradava muito, né? E era uma linguagem também que começava a ser disseminada no universo da literatura infantil, porque a gente também estava vivendo um boom tecnológico e, enfim, o momento era propício a uma série de descobertas no campo da imagem, né? Nessa viradinha dos anos 90 para os anos 2000. E foi nessa conjunção que eu me dei conta que eu queria me tornar ilustradora, né? E a, assim, o momento fundamental disso foi quando eu me dei conta do que é ilustrar efetivamente, né? Que está para além de desenhar, está para além de um traço ajustado, um traço que faça parte de um certo cânone. Quando eu me dei conta disso foi quando eu entendi que eu podia sim me tornar ilustradora. Giovana, pode passar, por favor? Bom, e aí anos depois eu assumi uma creche, né? Nesse momento, era o ano de 2007, e nesse momento a Secretaria de Educação estava fazendo a transposição, né, das creches da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria de Educação, e com isso toda a concepção de educação infantil mudava, né? Se transformava, e eu recebi essa creche zerada, né? Eu recebi essa creche de uma outra secretaria, com uma outra concepção de trabalho, e o desafio nessa creche, que ficava muito pertinho do Conjunto Manguariba, num outro conjunto habitacional chamado Jardim Palmares, né, também em Santa Cruz, o grande desafio ali para mim era seguir trabalhando com literatura infantil, seguir com esse trabalho de sensibilização de leitores e tudo, mas agora para um outro público, para um público de 0 a 6 anos. E eu lembro que quando a gente chegou nessa creche, eu cheguei como professora articuladora, que é um cargo que eu confesso que eu não sei se existe ainda, mas era uma espécie de... O professor articulador é o professor que vai articular, né, o nome já diz, todas as ações dentro dessa creche. Então, na época, a equipe era composta de recreadores, né, hoje eles têm um outro nome, e eu tinha a função de articular, enfim, as atividades pedagógicas, montar e gerenciar os projetos, e a ideia era transformar essa creche numa grande sala de leitura, né? Que também ali tudo partisse da leitura literária. E era algo muito novo, porque eu nunca tinha trabalhado com esse segmento de educação infantil, né? Quem trabalha com educação infantil sabe que a educação infantil de 4 e 5 anos é muito diferente da de 0 a 3, da de 0 a 4, né? E mais do que isso, assim, eu me lembro que eu me deparei com um espaço que não tinha nem encarte de mercado, né? Não existia nada com registro escrito e nem nada de imagem, nada. Então a gente começou com um trabalho de composição de acervo, batalhando na CRE, algumas doações iniciais, batalhando verba para aquisição de livro, isso num contexto. Travou. Ou foi só para mim?
Ana Elizabeth, talvez você entrar de novo, né? Sair e entrar de Isso novo. que era muito favorável a Ah, algumas não. Voltou. coisas, e elas os livros, né? É, é, e deu o acervo praticamente, e foi uma luta para conseguir recompor esse acervo, porque em dia o tamanho do estrago que havia sido feito, né? As pessoas achavam que eu estava reclamando e choramingando por conta de alguns livrinhos. E foi uma dureza, né? Conseguir fazer compreender que a gente tinha perdido ali, inclusive, muito dinheiro. Eu lembro que foi um memorando que eu redigi, colocando em números, né, em cifras, o prejuízo que a gente tinha tomado. Eu lembro que foi a partir desse memorando que, enfim, eles passaram a me olhar de uma outra maneira, e foi dali que a gente conseguiu recompor parte desse acervo. Bom, e aí o trabalho seguiu, né? Eu fiquei lá nessa creche de 2007 até 2013, e o projeto se chamava As Histórias que as Histórias nos Contam, com vários, é, enfim, a gente viveu vários momentos a partir desse grande projeto, que era o projeto político-pedagógico, e a ideia era sempre trabalhar a cada tema gerador, que era como a gente chamava, um autor, entendendo-se autor por autor de texto ou autor de imagem. Era a partir daí que a gente trabalhava, sempre com centros de estudos montados com um cuidado imenso para que a gente conseguisse, primeiro, conquistar a nossa equipe, né? Que até determinado momento a gente só tinha os recreadores, depois a gente passou a ter os agentes auxiliares de creche, depois do concurso, e depois que a gente conseguiu, enfim, surgiu a figura do professor de educação infantil. Mas, enfim, desde o primeiro momento a gente sabia que não dava para concretizar nenhum projeto de formação de leitores desde o berço, se a gente não conquistasse essa equipe que ia lidar diretamente com as crianças, né? Essa equipe seria a ponte entre o que a gente pensava na direção e a ponta final, que são as crianças, passando inclusive pelos pais, né? Então, em determinado momento, eu lembro que os pais procuravam a gente, porque assim, teve bimestre da gente trabalhar os poemas de Vinícius de Moraes. Então, era lindo, porque a gente via crianças que mal tinham aprendido a falar, recitando poemas de Vinícius, e chegando à casa e contando do Vinícius, e contavam com intimidade como se Vinícius fosse um amiguinho deles, né? E isso foi gerando uma movimentação entre os pais, uma movimentação de interesse, né? E ao final a gente tinha de fato, assim, esse é um projeto do qual eu me orgulho muito, e que é base até hoje de tudo que eu faço, porque foi de fato um projeto que conseguiu conquistar a toda a comunidade, né? Bom, mas todo esse início para chegar aqui, né? Giovana, pode passar, por favor. Nesse ínterim, né, de 98 a 2007, eu coordenei um projeto chamado Encontro com o Autor, e esse projeto nada mais era do que levar escritores e ilustradores para a escola onde na época eu trabalhava, e eu lembro que uma vez eu levei o Rogério Andrade Barbosa, e ele ficou muito, muito interessado, porque eu que fiz a comunicação visual do evento, né? Desde os murais até os descansos de mesa para a hora do almoço e tal. E aí ele falou assim, você nunca pensou em ser ilustradora? E aí eu fiz aquela cara, assim, né? Tipo, sim, pensei, mas assim, morrendo de vergonha porque eu achava uma pretensão da minha parte. Ele falou assim, eu vou te ajudar a ilustrar um livro, pode esperar. E aí ele me apresentou a Ana Cláudia Ramos, que foi uma outra escritora que, através dele, acabou também visitando a escola. E os dois são uma espécie de padrinhos para mim, né? São espécie, não, eles são meus padrinhos na literatura infantil, né? No mercado editorial, porque foi a partir deles, né? Foram eles que me apresentaram os primeiros editores, foi através da Ana que eu publiquei meus 2 primeiros livros, e essa parceria é muito forte até hoje, né?
Eu estou, inclusive, concluindo um livro com a Ana Cláudia Ramos, que deve sair no início do ano que vem. Então, assim, são meus grandes parceiros, são meus grandes mentores até hoje no mercado editorial. Bom, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, né, nos nossos encontros, quando eles são presenciais enfim, a dinâmica permite que isso aconteça melhor, o que faz um ilustrador, né? Qual é a função de um ilustrador? E normalmente as pessoas me falam assim, o ilustrador é aquele que desenha, né? Mas será que o ilustrador é o cara que só desenha? Será que para ilustrar uma história eu necessariamente tenho que desenhar? Né? Será que não existem outros caminhos para narrar uma história? Né? Porque o que é o... Eu tirei a câmera um pouco só porque eu estou preocupada, eu estou com 4G e eu tenho medo que a conexão caia. Eu acho que ela não vai cair, eu acho que está tudo estável, mas eu vou, enquanto a gente está na apresentação, eu desliguei um pouquinho a câmera, tá bom? Bom, o ilustrador é o cara responsável por criar as narrativas visuais, né? A partir de um leque de opções, a partir de uma série de técnicas, a função dele é mais do que desenhar, mais do que criar enfeites para o livro, a função dele num livro é criar uma narrativa visual, é uma história, ele vai criar uma história que será contada a partir das imagens, né? E aí ele vai utilizar um sem fim de caminhos. Existe um ilustrador aqui no Brasil, existem muitos ilustradores que eu admiro muito, mas um deles chama-se Salmo Dança, que eu não sei se vocês conhecem, mas vale a pena. Eu lembro que o Salmo, certa vez, foi ilustrar alguns contos de fadas, e aí ele foi ilustrar Cinderela. Então, ele criou as imagens a partir de cinza. Ele ilustrou João e Maria, então ele fez calda de doce, e as ilustrações ele criou com essa calda. Né? Tem ilustradores que vão trabalhar com fotografia, tem ilustradores que vão trabalhar com colagem. Eu estou no momento de criar fotocolagens. Enfim, a técnica nada mais é do que uma ferramenta, do que um artifício para que essa história seja narrada. Né? A criação de uma ilustração envolve narrativa, criação de um conceito e identidade visual. Tá? E para criar um universo visual sólido, a gente precisa conhecer uma coisa chamada voz autoral, que eu vou chegar lá já já. Pode passar, Giovana. Então, no livro, gente, bom, primeiro, como eu estou falando com professores e a gente está nesse ambiente, né, de faculdade de educação e tudo mais, um livro pode desempenhar diferentes funções em diferentes espaços. E a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, né? Para melhor explorar essa história, né? E como a gente está aqui falando de um contexto escolar, tem uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, que é essa relação entre texto e imagem, que pode se dar de maneiras muito diversas, né? A Sophie van der Leyen, que é uma teórica do livro ilustrado, ela é francesa, ela tem um livro bem interessante que depois eu vou mostrar para vocês, chamado Para Ler o Livro Ilustrado, e ela toma emprestado do Roland Barthes a explicação a respeito de funções, né? Funções da imagem num livro. E, enfim, são várias as funções. O Barthes fala isso a partir da explicação sobre uma retórica da imagem, mas a Sophie enumera algumas funções, né? E eu vou ressaltar aqui só 3 rapidamente, que são muito presentes nos livros ilustrados. Um é a função de repetição, né?
que tem a mensagem veiculada tanto pela escrita quanto pela ilustração, uma repete o que a outra tá dizendo como mensagem, né? Existe um caráter proposital de redundância, certo? E algumas vezes a gente vê isso num livro e considera essa imagem algo menor, ou algo mal feito, ou algo que o ilustrador não explorou, mas muitas vezes essa função de repetição é essencial para o entendimento de alguma mensagem, e dependendo da faixa etária, ela se faz ainda mais presente, né? No caso da educação infantil, a função de repetição é essencial, né? Existem outras duas funções que a gente também vê muito. Uma é a de seleção. Normalmente o ilustrador ilustra a história a partir de um texto que já está escrito, e ele seleciona, né, nesse texto alguns elementos, algo destacável nessa história que possa estar na imagem. Então, não necessariamente ele vai repetir, mas ele vai selecionar algo para destacar uma mensagem que não pode fugir ali, né? E existem algumas, para além das funções, né, essas são duas, mas existem outras tantas, eu vou falar só delas hoje. Para o ilustrador, um artifício muito interessante, eu diria que essencial, são as figuras retóricas. Pode passar, Giovana, por favor. As figuras de linguagem, né? E a gente consegue explorar isso imageticamente. Essa imagem é do Menino Só, que foi um livro que eu ilustrei com a Andrea Taubman, que é a escritora. A imagem anterior é do Chuva Clara, né? Eu gosto muito dessa imagem do Menino Só, porque mostra uma espécie de mamulengo que tá enrolado nas cordas e tudo mais. E se a gente olha essa imagem sem conhecer o livro, a gente pode imediatamente imaginar que se trata da história de um fantoche, de um mamulengo e tudo mais, e não é. Na verdade, é a história de um menino autista que se sente absolutamente deslocado e amarrado nesse mundo com o qual ele não se identifica, né? E eu uso essa imagem para destacar, né, a exploração dessas figuras retóricas, que, enfim, a metáfora, a sinédoque, a metonímia, são figuras que a gente pode levar para a construção da imagem e que nos ajuda a ampliar os sentidos de leitura dessa imagem, tá? O Rui de Oliveira, que é um outro ilustrador muito querido e que para mim também é uma grande referência, né? Para mim ele é o maior que nós temos aqui no Brasil, e acho que ele é pouquíssimo reconhecido, né? Acho que ele é mais reconhecido internacionalmente do que aqui no Brasil, né? Ele fala uma coisa que eu gosto muito, que nenhuma ilustração possui uma leitura absoluta do texto, muito menos o leitor da imagem. A leitura será sempre parcial, segmentada e particularizada. Vemos aquilo que esperamos ver, né? O livro ilustrado tem esse poder, né, de qualquer obra artística, né? Mas a gente está aqui falando do livro. Quando ele chega na mão do leitor, né, na mão dos leitores, ele será um livro diferente para cada leitor que tiver a experiência de ler esse livro. E isso acontece a partir dos referenciais de cada um, a partir do arcabouço imagético de cada um, a partir das leituras de mundo que cada um tenha, né? E é uma busca infrutífera, vã, dos ilustradores que pretendem, a partir das suas imagens, dar conta desse universo, dar conta de todas as interpretações possíveis
daquele texto, daquela história que está sendo contada. Bom, uma outra coisa que eu gosto sempre também de ressaltar pode passar, Giovana, por favor. Quando a gente fala de estilo, gente, isso é muito importante, tá? Estilo não é se o ilustrador gosta de trabalhar com lápis de cor ou com tinta acrílica, tá? Não é se ele trabalha com colagem ou com aquarela ou com o que quer que seja. Estilo tem a ver com a produção, com o desenvolvimento de um discurso próprio, né? Tem a ver com as histórias que vivem dentro de nós e que a gente deseja mostrar ao mundo. Estilo é aquilo que habita dentro do ilustrador e que ele é capaz de contar, traduzir em imagens para que as pessoas possam ver, né? Então, é fundamental que o ilustrador, mais do que gostar de ler, seja um excelente leitor, que ele conheça literatura, que ele estude literatura, né? Que por mais que a palavra escrita não esteja presente materialmente no livro que ele está fazendo, mas que ele saiba que é da palavra que nós partimos, né? É do verbo que a gente parte. E quanto mais a gente lê, mais a gente descobre do que a gente gosta de ler e a gente descobre também o que a gente tem para contar para o mundo, né? Uma coisa que eu defendo sempre é que o ilustrador não pode ilustrar tudo, né? E aí isso tem a ver com estilo. Existem histórias que não me cabem contar através do meu trabalho, que caberão a outro ilustrador com um outro universo imaginário, tá? Então, estilo tem a ver com isso. E aí, o que eu percebo às vezes é, por exemplo, o Renato Morricone, que é um outro ilustrador que eu recomendo demais a vocês. Ele é praticamente reconhecível de um livro para outro, porque ele transita nessa ideia, né, de estilo que eu expliquei para vocês muito bem. Então, ele tem muito respeito, ele tem muita atenção à história que vai ser contada e ele sabe selecionar muito bem o que cabe de artifícios materiais, de ferramentas materiais para contar essa ou aquela história. Tá? Evidentemente que existe uma coisa do traço que a gente sempre vai reconhecer, né? Em cada ilustrador, mas estilo não é você se repetir de um livro para outro, como se a gente estivesse ilustrando a metro e recortando para caber dentro dos livros, não, certo? E aí agora eu vou contar só um pouquinho do meu processo de criação, tá? Pode passar, Giovana, por favor. Eu vou abrir minha câmera um pouquinho, porque de repente eu consigo mostrar também os meus cadernos de desenho. Bom, ferramentas que ajudam na elaboração de uma voz autoral. Eu gosto muito, acho que todo ilustrador, toda pessoa que trabalha com criação, inclusive professores, precisam ter o hábito de anotar as ideias. Eu hoje anoto as ideias no celular, na agenda, em qualquer papel que esteja dando mole por aí. Enfim, aqui tem um, por exemplo. Mas eu adotei o hábito de usar os sketchbooks, que eu nem gosto dessa palavra não, tá? Mas eu chamo de diário de criação. Então eu tenho vários. Eles servem tanto para escrever, para anotar ideias, anotar reflexões, como para desenhar também, né? Esse é um deles, né? Mas assim, para cada tipo de trabalho, em cada fase, eu acabo tendo um de estimação. Isso é interessante no sentido de, bom, primeiro não deixar as ideias se perderem, né? Essa coisa da inspiração também eu acho que é muito capciosa para quem trabalha com criação.
Inspiração não é uma coisa que surge do nada, é algo alimentado, é algo que a gente trabalha, né? E que a gente desenvolve. É uma lenda essa história de que a gente só senta para trabalhar quando baixa uma inspiração, né? A inspiração vem na medida em que a gente cutuca, né? O que a gente precisa criar. E esses cadernos de criação são uma ferramenta fundamental para isso. Para criar a disciplina de desenhar e enfim, ou de colar, enfim, a linguagem que você goste, a linguagem com a qual você se identifica, para você desenvolver outras ferramentas que você não domine. Então, mesmo que o ilustrador não opte pelo desenho, de fato, o ilustrador precisa sim saber desenhar, ele precisa sim conhecer anatomia, ele precisa sim conhecer a forma humana, tá? Eu advogo a total liberdade na criação de uma ilustração, mas essa liberdade não pode existir em função de uma inabilidade técnica que eu tenha, tá? Então, esses cadernos de criação servem para estudo, servem para desenvolvimento pessoal, serve para a gente não perder as ideias, é algo que sempre tem que ter. Então, tem sempre um perto da minha cama, tem sempre algum bloquinho na minha bolsa. Quando não tem, vai para um papel solto. Enfim, é um hábito que o ilustrador precisa ter, que quem trabalha com criação precisa ter. Pode passar, Giovana, por favor. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da coleção Primeira Infância, né? Foi uma coleção, por que eu vou mostrar, optei por ela, né? Vocês citaram, a Márcia falou do Menino Só e do Chuva Clara, mas a coleção Primeira Infância foi uma coleção que nasceu a partir do meu trabalho na creche. Eu sentia uma falta absurda de materiais nacionais que falassem, que dialogassem com aquela faixa etária. E eu gosto de falar da coleção Primeira Infância em determinados espaços, porque a gente sempre entra naquela questão: o que é literatura? Mas esse livro é literário ou ele não é? Para que serve? A gente trabalha o que a partir desse livro? E quando eu montei essa coleção, eu às vezes choco um pouco quando eu falo isso, mas não é uma coleção literária. Eu não fiz com a intenção, com pretensões literárias. Eu fiz com intenções pedagógicas muito claras, para suprir uma necessidade, para preencher uma lacuna que existe no mercado editorial e que desse conta de trabalhar com os alunos da creche, tá? Eu vou fechar de novo aqui porque a minha internet está oscilando um pouco e a gente vai seguir com as apresentações. Pode passar, Giovana. Bom, os primeiros testes. Essa é uma das imagens da coleção, tá? E aí, enfim, existia esse incômodo, né, que era a quase inexistência de livros nacionais interessados nesse diálogo com essa faixa etária de creche, tá? De 0 a 4 anos. O que eu percebo, o que a gente percebe é uma enxurrada de livro-brinquedo que, enfim, suprem uma determinada necessidade, mas que me desperta uma certa desconfiança. Assim, não é o material que eu mais gosto de trabalhar, nem com os bebês, tá? E esses livros de brinquedo normalmente têm pouquíssimo cuidado na concepção dos textos e nas imagens. A gente vê, do ponto de vista pedagógico, uma série de problemas neles. Além do que, o mais hoje, para mim, a minha grande batalha é que é uma produção majoritariamente internacional, né? A gente adota o referencial cultural do outro dentro do nosso espaço educacional. Isso é uma coisa que já me incomodava na época e hoje me incomoda ainda mais, né? Quando eu fiz essa coleção, gente, a gente precisa lembrar do que era o país no ano de 2013,
2013, 2014, que foi quando eu comecei a produzir de fato essa coleção, tá? Na verdade, entre 2011 e 2014, né? A demanda por educação infantil só crescia, a compra de livros, a procura por materiais para educação infantil, sobretudo na modalidade creche, estava num momento de muita efervescência, de muito debate. E a ideia, né, a minha ideia era produzir um material que eu pudesse trabalhar com os meus alunos e que contasse a nossa história, né? Que falasse da nossa cor, do nosso cenário, do nosso espaço físico, do nosso espaço geográfico, da nossa rotina. Né? Até hoje, a gente vê nesses livros para educação infantil, que vem de fora, e, enfim, já falei, acabei de falar isso, mas vou repetir, para mim é criminoso a gente mostrar neve para crianças em pleno Rio de Janeiro, pleno verão carioca. A gente está falando das 4 estações e mostrando 4 estações que a gente nunca viveu e nem nunca vai viver no país, né? Com crianças nórdicas, com crianças muito louras do olho azul. Eu acho que a gente, assim, passou da hora da gente colocar isso em debate e passou da hora da gente produzir materiais em quantidade suficiente que fale de quem nós somos e não de quem o outro é. Pode passar, Giovana. Bom, e aí nós temos os primeiros testes, né? Eu entrei numa... Até então, esse material não tinha editora, eu estava fazendo por minha conta, tá? Por conta própria. Era imprescindível retratar a rotina da creche, então eu entrei numa série de testes, né? Para pensar quais eram as atividades de rotina que mereciam ser retratadas nos livros, como é que se comportava cada faixa etária, né? O pessoal do berçário, do maternal 1, do maternal 2, o que os bebês produziam de imagem e o que a gente entende por pedagógico quando a gente está falando dessa faixa etária do berçário. Comecei cada bonequinho desse nasceu de um aluno da creche, de um aluno da vida real, né? Inclusive essa menina que está aqui embaixo, ela nem é da creche, ela é filha de uma editora que é muito minha amiga, e é uma menina passou por um processo de adoção e tudo mais, mas enfim, todas essas crianças que estão retratadas nos livros existem de alguma maneira na vida real. Pode passar, Giovana. E aí, eu produzi a primeira boneca, né? Para quem não sabe, eu vou abrir novamente aqui para mostrar para vocês o que é a boneca de um livro. Eu não sei se eu estou aqui. Sempre que eu vou começar um livro, não importa qual seja, eu monto isso aqui, tá? Que nada mais é do que um protótipo, do que uma miniatura do livro. Eu faço a diagramação, que nada mais é do que separar onde vai entrar o texto, para que eu tenha noção dos espaços que eu tenho para criar a imagem. E essa miniatura aqui, ela fica comigo. Vai para a minha bolsa se eu tiver que sair. Ela fica sempre por perto, porque, enfim, é a partir daqui que eu me localizo com relação ao objeto livro. Se ele vai ser vertical, se ele vai ser na horizontal. Enfim, é aqui que eu me localizo no espaço do livro, tá? E aí, no PowerPoint que vocês estão vendo, eu produzi essas 2 bonecas para a coleção Primeira Infância. Né? Para tentar entender qual era o tamanho mais adequado, que técnicas eu poderia utilizar, se entraria imagem na capa, se não entraria imagem na capa. E comecei a fazer uma série de experimentações. Diagramei como eu imaginei que deveria. Esse livro aqui, por sinal, nem foi feito. Eu acabei ressignificando essa história aqui do livro dos números. Né?
É... Fiz alguns testes com desenho, como é que seria o texto, enfim. Isso aqui são as primeiras bonecas de um livro, tá? Pensem sempre num protótipo. São os protótipos que a gente faz até o livro chegar na forma final. Pode passar, Giovana. Bom, a ambiência. Essa é uma coleção de caráter muito pedagógico, tá? Eu não tinha nem... A ideia era trabalhar as crianças e o seu espaço. Era pensar nessa criança de creche, tá? Nada impede que esse livro seja explorado no espaço doméstico, com a família, mas ela foi pensada, o destinatário dela é a criança de creche. E, sobretudo, a criança de creche pública, que sempre é o meu público. Tá? Quando eu falo de educação eu sempre estou pensando em políticas públicas e em escola pública. Tá? Bom, então o cenário é prioritariamente cenário escolar, né? A creche ou a pré-escola, e todas as histórias vão partir desse ambiente. Né? Ele aparece de maneira muito discreta, tá? Essa imagem que vocês estão vendo tem um fundo, mas eu quis que as áreas em branco tivessem sempre muito destaque, para que o texto escrito não brigasse com a imagem criada e para que a gente tivesse sempre condições de explorar a questão da figura e do fundo. Tá? Então, normalmente é a sala, e aí dá para ver que tem uma pia, que tem o ladrilho lá atrás, tem a criança, enfim. Com o mínimo de elementos possível, eu criei essa narrativa visual. Né? Pode passar. As cores, eu escolhi as 3 cores básicas, que são as cores que a gente começa explorando, né, com essa faixa etária. O vermelho, o azul e o amarelo. Cada cor vai representar uma faixa etária. Então, a essa altura, eu já tinha fechado com a editora Cortez. Eu mostrei essas bonecas para o editor, que é o Amir Piedade, e ele se interessou. A Cortez tem uma pegada pedagógica muito forte. Se interessou por essa coleção, a gente definiu que a gente começaria essa coleção com 6 títulos. Então, a gente definiu que seriam 2 livros para o berçário, 2 livros pensando no maternal 1 e 2 livros pensando no maternal 2. Então, eu escolhi o amarelo para ser a cor predominante nos livros do berçário, o vermelho para o maternal 1 e o azul para o maternal 2. Que mais? Pode passar. As personagens, se vocês repararem nessa menina que está nesse slide, ela é a mesma pessoa, só que com idades diferentes. Ela começa bebezinha em cima do cavalinho, ela vai para o maternal 1, né? Ela tem entre 1 e 2 anos, nessa cena aqui que ela está de maiô amarelo, e no maternal 2, quando ela está com essa roupinha azul. É a mesma criança. Porque na creche, normalmente, a gente vê as crianças entrarem no berçário e seguirem juntas até o maternal 2, né? Isso quando não seguem até, né, o ensino fundamental quase todo. E eu queria que isso tivesse no livro de alguma maneira. Então, eu montei uma turminha e essa turminha vai seguindo junta ao longo dos seis livros. Né? Eu fujo completamente da ideia dos corpos anatomicamente perfeitos, né? Muito embora essa coleção tenha um caráter pedagógico, isso não quer dizer que ela tenha que eu não tenha um olhar para os clichês das ilustrações
que normalmente a gente vê nos livros didáticos. Então, eu queria fugir disso. Eu me lembro que uma coisa que me perguntaram... Pode passar, Giovana, por favor. Eu me lembro que uma coisa que me perguntaram, né, quando o livro chegou para a equipe de divulgação, que é quem vai vender o livro, eles me perguntaram por que os personagens não tinham pescoço. E eu ponderei com eles, porque bebê não tem pescoço. Né? Os bebês são... Primeiro, eles não têm controle muscular, então eles são uma coisinha rechonchudinha. Não são desconjuntados, tadinhos, mas enfim, são meio desconjuntados e graficamente eu quis que isso ficasse muito claro. Né? Eu quis fugir de absolutamente qualquer idealização sobre o corpo humano que às vezes a gente vê nos livros didáticos. Né? Então, as imagens, sim, foram feitas a partir da observação da movimentação dos alunos, da creche, enfim, quando eles estavam na fila, quando eles estavam brincando, quando eles estavam na roda de leitura, e foi proposital a coisa as barrigas gordinhas pulando para fora da roupa, essa ausência de pescoço, tudo isso faz parte dessa faixa etária. Tanto é que ao longo dos 6 livros, as crianças vão alongando. Tá? Pode passar, Giovana. E aí são 6 títulos, né? Deixa eu abrir aqui novamente para mostrar para vocês. São 6 títulos. Esses 2 para o berçário, o Eu Já Sei Brincar e Eu Já Sei Mexer o Corpo. Para o maternal 1, são 2 temas que a gente normalmente aborda nessa faixa etária. Um é falando de formas geométricas e o outro falando das cores. E para o maternal 2, explorar as letras do nome e os números. Tá? Evidentemente que isso não impede que os livros circulem livremente da maneira como enfim, o mediador de leitura desejar, tá? Mas, por exemplo, no livro das letras, cada criança dessas recebeu um nome, tá? Conforme está aí, eu procurei nomes de grafias simples, para ajudar qualquer atividade de leitura, enfim. E procurei também retratar diferentes etnias ao longo dos 6 livros. Tá? Eu lembro que um dos debates com a editora foi esse. A gente vivia nesse momento no país um momento de muito destaque do nosso trabalho no exterior. Né? Todas as feiras literárias internacionais estavam nos homenageando, e estava todo mundo muito interessado na nossa produção e tudo mais. E eu lembro que o responsável pelo setor de direitos autorais, né, enfim, que vendia os nossos livros lá para fora, lá na editora Cortez, atentou para isso. Ele queria que eu explorasse mais as crianças tipo exportação, né, para usar o termo bem absurdo. E eu me lembro que o editor bateu o pé e disse: não, a gente vai tentar, vai mostrar às crianças como elas são no Brasil. Né? A ideia não é pasteurizar nenhuma imagem só para a gente ser aceito lá fora. Né? Então, esse foi um dos compromissos mais firmes que a gente teve ao longo da construção desse material. Tá? Pode passar, Giovana. Nós temos esses coelhinhos que são... E aí são brincadeiras que a gente... Né, de concepção de um material. Né? Esses coelhinhos seguem as cores dos livros e eles aparecem dentro das histórias. Quem foi criança nos anos 80 vai lembrar do geninho da She-Ra. Né? Isso é uma coisa banal, mas que as crianças adoram, que é encontrar né, aqui no caso, encontrar o coelhinho
em cada livro, né? Então isso também é algo que pode ser explorado. São coisas que cabem ao ilustrador, quando ele é quando ele é o responsável pelo projeto gráfico, pensar. Tá? Pode passar, Giovana. Pode passar. Não, então volta. Volta que ainda tem umas coisas para falar. Bom, terminadas as ilustrações, eu enviei esse material todo para Cortez. Isso foi em 2014, tá? E para vocês terem uma ideia, assim, eu gosto sempre de contar isso, porque isso fala um pouco do retrato, assim, esse é um retrato do que é o mercado editorial, né? Ele trabalha de acordo com a realidade econômica do país, né? Em 2014 a gente vivia um país e em seguida tudo começou a mudar e essa ficou pronta em 2017, ela foi lançada em 2017. Foram 3 anos, né, para que essa coleção ficasse pronta. Por quê? Isso porque eu já tinha feito todo o trabalho enviado para eles, né, as imagens finalizadas e todo o projeto concebido. A gente não tem no Brasil, a gente perdeu 2 coisas, né? Esse processo de desindustrialização que a gente vem sofrendo ao longo das últimas décadas detonaram com a nossa indústria de papel. Então a gente hoje vive uma situação de monopólio e a dolarização desse papel, ou seja, a gente compra esse papel, embora em território nacional a gente paga em dólar, e como essa empresa detém o monopólio, a gente paga o preço que ela definir. Então, a gente estava vivendo um momento já de início de alta de dólar, e isso atrasou a produção dessa coleção. Essa coleção, como toda coleção para bebês, é uma coleção que a gente faz com folha cartonada, né, que é essa folha durinha, né? E ponta arredondada, tá? Então, a folha cartonada é uma folha mais cara. Esse processo de a gente, assim, essa folha cartonada é forrada com uma folha laminada impermeável, justamente que para a criança poder manusear, babar, lamber, beijar o livro e o livro não se danificar. Que mais? Ele não pode ser grampeado, ele precisa ser costurado, né, ou colado, que é o caso desse aqui, para que a criança não engula o grampo, e ele precisa ter a ponta arredondada, né? Essa ponta arredondada é algo muito caro de se fazer no Brasil. A gente não tem maquinário que dê conta desse tipo de produção de modo a baratear os custos. Não é que ninguém faça, mas quem faz não faz isso em escala industrial. Então, a nossa saída hoje ainda é mandar os livros para serem impressos na China. Mas isso depende de aguardar uma maré boa para o dólar, isso depende de mandar os livros e a gente não ter um prazo certo de retorno desse material, porque ele pode demorar meses, ele pode ficar preso na alfândega. Eu lembro que teve um dos livros que a gente mandou fazer na Índia, a gente mandou imprimir na Índia, e o material ficou preso, o container ficou preso porque tinha uns bichinhos, uns besourinhos que vieram de lá e aí não pode desembarcar aqui, enfim. Tudo isso faz parte, né, são bastidores da produção dos livros aqui no Brasil, e eu gosto sempre de contar porque fala de algo que é muito concreto, né? Quando a gente pensa nas dificuldades que a gente tem de produção aqui no Brasil, quando a gente fala das dificuldades em formar leitor, essas dificuldades passam por essas questões concretas, sim, por algo que é muito, muito material, muito real, né? Então, foram 3 anos para que esses livros fossem impressos, né? É... Pode passar, Giovana. Acho que agora... Bom, e aí alguns dos meus livros, né? Além do Vocês têm o Chuva Clara e vocês têm o Menino Só. O Menino Só é um livro que eu gosto demais.
Não, professora, o menino só estava em falta, eu não consegui comprar, mas eu descobri Noites de Chuva, da Ana Cláudia Ah, Ramos, que você também fez. É lindo, sim, maravilhoso, eu li. eu fiz esse livro. Eu fiz com a Ana, além desse, eu publiquei meus 2 primeiros livros, são esses aqui. Esse aqui é o primeirão. O projeto editorial é da Ana, né? Ela trabalhava como agente editorial nessa época. Então ela fez a ponte entre a Sandra Pina, que escreveu, e eu que ilustrei. A Sandra Pina escreveu o texto a partir das ilustrações que eu criei. Foi o primeiro livro que eu fiz na vida. E esse aqui, que é o Quem é, Baile à Fantasia, na época era Baile. Né? Esses livros saíram de catálogo muito rápido, eles hoje não existem mais. A editora salesiana não existe mais. E aí esse Quem é, Baile à Fantasia, se transformou em Quem é, Festa à Fantasia. E é um livro que eu às vezes gosto de mostrar, porque assim, a gente se forma ilustrador, a gente vira ilustrador aqui no Brasil no susto. Ainda é uma profissão de autodidatas, né? Eu fui para Sarmed, que é uma Sarmed é a cidade, né? O nome da escola é Escola Stepan Zavrel, que foi um grande ilustrador que fugiu do leste europeu e se radicou em Sarmed. Sarmed é um pequeno povoado que eu acho que não deve ser do tamanho nem imagina, se brincar, o Erge é maior do que Sarmed. Ele foi morar ali numa casinha no meio do mato e dali nasceu a escola, né? E é uma escola muito tradicional. Então, o Brasil é o segundo país, depois da Itália, é o país que mais manda pessoas estudarem lá. Então, eu me lembro que o André Neves me recomendou e eu fui, fiquei lá um tempo estudando, mas isso foi só depois, assim, eu me lembro que eu ilustrei esses 2 livros na cara de pau assim, dessas coisas que depois a gente dá graças a Deus que sai do catálogo, porque ninguém vai ver, né? Então, ele era assim, né? E anos depois, quando a gente foi reeditar, a DCL se interessou, achou interessante o tema e tudo mais, e eu disse, olha, desse jeito eu não posso, porque eu tenho, né, assim, eu já tenho uma certa reputação e eu não, assim, eu não posso colocar no mercado um livro tão poluído visualmente como esse aqui, né, que não tem leitura praticamente. Então eu lembro que eu refiz as imagens. Eu tenho muita implicância com esse formatinho 20 por 20, tá? Eu disse que eu queria um livro grande, um livro com tamanho interessante para as crianças, porque a desculpa aqui no Brasil, né, do mercado editorial, é que o livro 20 por 20 é um livro confortável para as crianças manusearem. Mas, na verdade, o livro 20 por 20, 21 por 21, o quadrado, de uma maneira geral, é o mais econômico. Né? É o que a gente consegue produzir em maior quantidade com menor quantidade, em maior número com a menor quantidade de papel. Então, a questão é essa, é economizar, diminuir custos, certo? Mas aí, nessa época, a gente conseguiu fazer com esse outro formato, que é mais interessante. E aí, enfim, o texto está todo escrito de um lado, a imagem está do outro. Aqui eu também pude trabalhar com algo que eu gosto muito, que é carimbo, colagem, essa coisa da silhueta. Como é um livro também com um apelo pedagógico muito grande, né? São, são, são charadinhas, são anedotas para a gente contar para as crianças e elas irem adivinhando, né? Olhando para o personagem, para a silhueta do personagem e adivinhando, tentando adivinhar quem é. E no final tem a revelação dos personagens. É um livro que eu pude trabalhar com técnicas que eu explorava com os meus alunos quando eu era professora de educação infantil. Então, colagem, carimbo, estêncil, atividades muito simples de serem executadas com as crianças nessa faixa etária foram as técnicas que eu escolhi para fazer esse livro e também para dar conta da coleção Primeira Infância. Né?
também é tudo com colagem, carimbo, criação de textura no papel, enfim. Certo? E ali, bom, e aí nesse slide tem alguns dos meus livros. Vocês têm Noites de Chuva. Nesse Noites de Chuva eu fiz em 2012, ele é mais antigo. O Menino Só é mais recente, o Chuva Clara é mais recente. E tem alguns outros, né, além desses, mas esses são os que eu mais destaco, né, atualmente. E pode passar, Giovana. Só para terminar, para a gente abrir para a pergunta, que eu acho que eu já falei aberta. Esse material, bom, aqui é vício de professora, né? Os livros que me ajudaram a elaborar esse material. Então, tem aqui o livro da Sophie van der Linden, o livro da Maria Nikolaeva, que são 2 livros que eu recomendo muito, tá? Infelizmente, eu acho que eles estão fora de catálogo. Esse aqui é o da Sophie, da Kozak Naif. Da Maria Nikolaeva, que também é da Kozak, né? Foi uma editora que fechou. Então, a gente só vai encontrar esses livros em sebo, né? Tem o livro do Rui de Oliveira, que, para quem se interessa por ilustração, vale demais. Eu acho que é o livro teórico brasileiro sobre ilustração mais completo e mais interessante, que é pelo Jardins Boboli, Reflexões sobre a Arte de Ilustrar para Crianças e Jovens. E um livro da Ana Cláudia Ramos, que se chama Bastidores do Imaginário, Criação e Literatura Infantil e Juvenil, que é a dissertação dela de mestrado que ela transformou, que ela publicou depois, tá? São livros que eu sempre recomendo muito. Eu acho que valem a pena ser lidos. O livro da Sophie, ele tem, que não é um senão muito grave, mas evidentemente, ela sendo francesa, ela vai falar dos livros europeus, né? Então, eu faço algumas ressalvas, mas é um livro, eu acho que é um livro muito interessante para conhecer algumas coisas do universo do livro ilustrado. Tem algumas coisas de tradução que a gente aqui acaba não usando, né, mas que na tradução do francês para o português eu acho que se perderam um pouco, mas é um livro que eu recomendo muito, tá bom? Pode passar, acho que terminou. E é isso. Meu contato, meu, né, Facebook, Instagram. O site está sendo todo remodelado. Eu fiquei muito tempo sem site, porque a verdade é que as pessoas não visitam, né? Assim, é um espaço que meio que com a popularização do Facebook e do Instagram, é um espaço pouquíssimo utilizado, né, pelo público. Mas eu estou reativando agora com algumas novidades, falando do meu trabalho como designer e como figurinista e tudo mais. Então, está em construção. Mas esses 2 espaços, sobretudo o Instagram, eu visito bastante. Se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida, eu estou sempre por lá. Tá bom? E é isso, gente. Eu agora espero perguntas de vocês. Agradeço a atenção de todos. Espero não ter sido muito enfadonha, espero não ter falado muito mais do que vocês conseguem se concentrar, porque eu sei o quanto é difícil essa coisa do espaço remoto. Eu tenho muita dificuldade de concentração nesses espaços. Espero não ter sido enfadonha e cansativa, tá bom? Elizabeth, muito obrigada. Uma alegria muito grande te ouvir. Conhecia só um pouco, mas agora a gente conheceu muito mais, né, digamos assim. Então, agora a gente pode botar aqui todo mundo na galeria. Se quiserem abrir as câmeras, tudo bem, né? Eu acho que não vai ter instabilidade, porque até a gente vê os rostinhos para conversar, né? E esperamos que você possa nos encontrar muitas vezes, porque acho que o seu Tomara. trabalho tem uma dimensão literária e pedagógica que nos ajuda muito. Então, eu vou passar então a palavra, né, para o bate-papo, e vamos ver se a gente tem agora uma conversa bem bacana aí a partir de tudo de tão expressivo que você nos apresentou. Muito obrigada, Elizabeth. Imagina, eu que agradeço, eu que agradeço. E que a vacina venha logo para a gente se encontrar presencialmente, né? Fazer as rodas
pertinho. Presenciais. Sim. Pertinho. Muito obrigada, professora Ana Elizabeth, ilustradora. Muito bonitos os seus trabalhos. Eu lhe parabenizo e estou com os livros aqui em mãos. Eu peguei o da Ana Cláudia porque você mostrou, eu falei, foi da Ana Elizabeth, eu não tinha observado que eu tinha já. E o Menino Só eu não consegui realmente, estava em falta, eu não consegui para compra. Mas para sair de casa, eu ia pedir na entrega, pelo virtual, eu pedi na entrega, mas está difícil, está esgotado, deve ter muita procura. Então, eu acho que todos adoraram muito, parabenizaram, teve muitas mensagens de parabéns. E a professora Maria Letícia colocou a primeira questão, que foi que ela concorda com a sua perspectiva de que nós escrevemos ou ilustramos somente quando estamos inspirados. E ela complementou que essa inspiração precisa ser trabalhada, não se trata de um processo inato e espontâneo. Pensando nisso, que estratégias você poderia nos ajudar a pensar em vista de um trabalho autoral, tanto do professor quanto de nossos alunos, além do uso dos cadernos de inspiração? Ela gostou muito da sua partilha do caderno de inspiração, entendeu? Foi muito interessante. Eu também achei muito proveitoso. Então, sabe uma coisa que eu fazia com os meus alunos, quando eu ainda dava aula para eu vivi uma experiência muito, muito, muito bonita, assim, sabe? E que me inunda ainda, até hoje de ternura quando eu falo dela, porque eu tive uma turma que seguiu comigo desde a educação infantil até o 4º ano. Então, a gente passou por todos os processos, né, de alfabetização. E uma coisa que eu fazia com eles, além da rotina, né, de pelo menos uma história por dia, isso quando não era mais, normalmente era mais, uma história pela história, contar a história sem necessariamente explorá-la, né, para outros questionamentos. Mas uma coisa que eu lembro que eles tinham um caderno de composição de texto deles, cada um tinha o seu, mas eu lembro que eu tinha um da turma. E cada criança levava esse caderno, ele circulava, né? Então, cada vez um aluno levava ele para casa com o compromisso de compor ali uma história, através de desenho, através da escrita, era absolutamente livre. Cada um ia fazer o que bem quisesse desse seu momento com aquele caderno, que era de responsabilidade da turma. Então, ao longo do ano, esse caderno ia circulando, e é uma espécie de diário mesmo, de criação. Né? Então, a gente conseguia, chegava ao final do ano, a gente conseguia observar o progresso da turma, né? O andamento da turma ao longo daquele ano, só com aquele caderno. Agora, para além disso, né, assim, pensando em criação, nós adultos, né, talvez ela esteja se referindo a ela também, como escritora ou como ilustradora, rotina. Estabelecer um horário para sempre estar, pode ser na sua mesa de trabalho ou no meu caso na minha oficina, né, no ateliê, que eu prefiro chamar de oficina, mas é todo dia no mesmo horário estar naquele espaço trabalhando. Isso ajuda muito, além das outras coisas, ler, ver filme, acessar espaços culturais, né? Com a pandemia isso se tornou problemático, mas essa alimentação é importante, né? Da imaginação e rotina, né? Disciplina de criação. Tem uma coisa muito clichê que atribuem a Picasso, mas eu não tenho certeza se é dele, né? Que ele fala que a inspiração sempre o encontrou no ateliê trabalhando. E é bem isso mesmo, assim, eu fujo muito dessa coisa do dom, da inspiração, de coisas que nos venham gratuitamente, porque trabalhar com criação, trabalhar, né, no meu caso como ilustradora, é um ofício.
e requer aprendizagem da mesma maneira que qualquer outro profissional, tá? Na medida em que eu domino uma técnica, eu melhoro como profissional. Então, é rotina. Eu acho que rotina é uma boa dica. Para os alunos também, né? Acho que é isso. Espero ter respondido. Professora Maria Letícia, que colocou. A outra questão foi que a professora Márcia Cabral colocou, que você comentou algo que a deixou instigada. Você diz que um ilustrador não pode ilustrar tudo. Poderia comentar um pouco mais a respeito? Então, que um ilustrador não pode ilustrar tudo. Você poderia comentar um pouco a respeito disso? Que um ilustrador não ilustra tudo? O que eu acho é que a gente tem, da mesma maneira que um escritor não escreve sobre tudo, né? Um ilustrador não ilustra sobre tudo. Existe um universo que faz parte daquele ilustrador com o qual ele dialoga, né? Eu lembro que a gente viu, né, nesse período em que o mercado teve muito aquecido, era muito comum a gente publicar 5, 6, 7, 10 livros por ano. Assim, eu lembro que teve Salão do Livro da Finilige, eu lançando 8 livros, né? E era um processo muito frenético de composição desses livros. E a gente repara isso, assim, né? Tem livros que eu olho e falo, gente, eu fiz isso, meu Deus. Se eu tivesse parado para refletir, eu não teria feito, ou teria feito de uma outra maneira, ou não teria feito de maneira alguma, porque tem histórias que não me competem contar, sabe? Esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo, né? E a gente estava falando sobre isso, assim, eu não tenho uma pegada do humor. A minha abordagem nunca será pelo humor. Qualquer coisa que eu faça nesse sentido será muito forçado, né? Tem determinadas histórias que não fazem parte do meu universo. Então, para eu contá-las, será necessário toda uma criação que normalmente se torna artificial, sabe? A gente não consegue falar sobre tudo a todo tempo, né? Isso não quer dizer que a gente não deva pesquisar, não possa pesquisar, não tenha experiência em determinada coisa e possa passar a ter. Agora, eu acho que ilustrar uma história tem a ver com a história que a gente com a história que a gente quer contar, com o nosso universo interno, né? Eu acho que passa muito por aí, né? Eu, por exemplo, cada vez mais todo esse universo pós-industrial, dessa fragmentação do homem, as lutas trabalhistas, as lutas sociais, isso é algo que me fala muito diretamente. Faz parte do meu universo, né? Então, o meu discurso está sempre passa por aí, independente da história que eu vá contar. Eu sou uma feminista atuante, então as histórias que eu conto sempre, de alguma maneira, terá um protagonismo feminino nas histórias que eu conto. Eu me lembro que o Noite de Chuva tem isso, mas o Bambalalão, por exemplo, tem uma coisa que eu nunca tinha tentado. E aí foi minha irmã, o namorado da minha irmã, amigo, sei lá, comentou uma vez, o personagem não tem boca, em nenhum momento o personagem masculino tem boca. E foi algo que eu fiz completamente inconsciente, mas que hoje eu acho que tem muito a ver com isso. O protagonismo dessa história era da menina, e eu queria que, ainda que o texto escrito não dissesse isso, eu queria deixar claro de alguma maneira que o protagonismo é dela. Então, o personagem masculino não tem boca. Isso faz parte do meu universo. Outro ilustrador contaria isso de uma outra maneira, né? Então, é disso que eu falo. Assim, a gente não tem condições de ilustrar tudo. Tá? Eu observei isso no Noites de Chuva mesmo, em que
é uma história de uma casa que chove dentro, parece ser uma pobreza dos mais fragilizados, de uma sociedade mais igual, né? E foi o que eu entendi, que você todo o desenvolvimento é a respeito dessa problemática social mesmo. Agora, a professora Márcia também pediu, fez outra pergunta, se você poderia comentar os livros infantis sem margens, sem espaços vazios. Eles têm uma função, não é? É a questão que ela colocou. Como sem espaço vazio? Sem texto? Os livros sem texto, eu acho que é isso. Ana Elizabeth, que eu estava querendo me referir, vou esclarecer, é assim, a economia de espaço, por exemplo, nas margens, as margens que você já... Você vai botar o dedo, você já bota o dedo no texto, não é? Então, me parece que tem alguma coisa a ver com economia do ponto de vista da editora. Mas queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Tem livro que eu pego falando, não vou ler esse livro, imagina a criança. Eu vou usar esses 2 livros aqui, tá? Esse aqui era meu livro de estreia com a Ana Cláudia. Ela também criou esse texto a partir das minhas ilustrações. Imagina, eu era um ilustrador iniciante e eu acho que, inclusive, acho que a imagem que deu origem a esse livro nem entrou nesse livro. Eu criei uma ilustração e ela começou a criar charadas a partir daquela ilustração, e a partir das charadas que ela foi criando, eu fui criando também outras imagens, enfim, foi essa dinâmica. Quando a gente fechou esse livro, a editora determinou que ele seria 21 por 21. E aí você abre o livro e é isso mesmo que a Márcia comentou. A gente não tem como respirar dentro desse livro. A gente não tem nem onde tocar nesse livro. Né? A gente não lê nem... Essa aqui até lê. Mas assim, a gente não lê nem a figura que precisa ser destacada, que no caso era a sereia, e a gente lê o texto escrito, né? Voltando também a essa questão da formação do leitor, é um olhar pedagógico, um tanto pedagógico para a coisa, mas a gente olha para esse texto aqui, a gente tem dificuldade, né, de olhar, de se deter nessa leitura. Enfim, o livro saiu de catálogo e quando a outra editora resolveu republicar, eu falei que eu queria um outro formato e aí eu queria orelha, né, porque isso aqui, por si só, já dá mais estrutura para a capa, a criança consegue, né, tem mais firmeza para segurar. Esse tamanho já é mais interessante para a composição de uma imagem. Ou seja, aqui o critério era economizar recurso. Tá? E aqui não. Aqui era melhor contar a história. Então, não importa se aqui ia se gastar mais dinheiro com o papel. Né? Mas olha quanto espaço de respirar a gente tem. Tanto o texto escrito quanto a ilustração respiram. Quer ver? A gente tem o texto sozinho de um lado. A fonte já é uma outra fonte, que é caixa alta. A outra era uma Century Gothic, que nem é ruim, não é errada, mas eu ainda prefiro para criança pequena a caixa alta. A gente tem do outro lado a imagem. Essa imagem já não está mais cortada ao meio, né? O mistério se dá por essa silhueta. A silhueta é clara num fundo escuro, e aí a leitura da silhueta se dá de uma maneira mais marcante do que se fosse o contrário. Enfim, tudo isso é quando a gente tem espaço para pensar o projeto, né? Agora, de fato, livros que são feitos assim, esse aqui, por exemplo, dá uma tristeza imensa, porque esse aqui, embora eu tenha publicado juntinho com esse, eu já estava um pouquinho mais amadurecida, né? E aí, na verdade, eu não queria que as ilustrações e o texto estivessem na mesma página. Eu já tinha pensado em páginas simples. E aí a editora, por uma questão de economia,
pegou um livro que seria horizontal e transformou num livro vertical, 21 por 21. E aí, de fato, você não lê nem o texto, nem a imagem. Mas isso é muito comum aqui na nossa produção. Tá? Até porque a gente, com o tempo, foi abolindo a figura do diretor de arte. O diretor de arte é o cara que pensa o livro como um objeto, como um produto. Né? Que é o olhar do designer. Né? Tudo bem que a maioria dos ilustradores hoje tem essa formação em design que ajuda a gente a pensar, a conceber. Né? Mas é importante quando o editor, na ausência de um diretor de arte, quando o editor tem essa formação para a imagem, tá? Não só para. Normalmente o editor tem formação em letras, em editoração, mas quando ele tem formação em algo voltado para o universo das imagens, é sensacional, porque é quando ele começa a entender que não basta uma linda história, ela tem que ser lindamente contada. E a diagramação é condição fundamental para que isso ocorra. Tá? Antes da próxima pergunta, eu só queria fazer um comentário. Eu sou amante de livros, então minha mãe até fala que sou colecionadora de livros, que eu não consigo dar conta. Mas eu percebi, né, vendo vídeos de pessoas que entendem um pouco mais sobre livros, que realmente faz muita diferença na leitura, no conforto para ler. Não só, eu não tinha reparado nos livros infantis, mas nos livros, né, que eu leio, por exemplo, de ficção. Nossa, o conforto para ler, e aí principalmente para ler para o outro, né? Com o livro infantil que a gente lê para as crianças, a gente leva para a sala de aula, e aí ter esse conforto é fundamental. Eu nunca tinha parado para pensar. Fundamental. Uma coisa, por exemplo, que eu aprendi, isso eu aprendi com venda governamental. Quem tem baixa leitura, né, crianças com problemas, com alguma deficiência visual, a questão da baixa leitura e tudo, eles precisam desse fundo neutro, que o texto esteja escrito num fundo neutro. Mesmo as texturas mais suaves dificultam a leitura. Então, nos editais, eles normalmente pedem que o texto esteja livre de qualquer imagem de fundo, né? Porque senão, assim, porque isso é um empecilho na hora da venda. Foi algo que eu acabei adotando nas minhas ilustrações. Eu nunca crio uma ilustração onde o texto vai entrar. O texto vai sempre entrar na folha branca. E eu travei uma guerra com o papel couché. O papel couché é aquele papel de revista. Normalmente o livro infantil é impresso nesse papel e ele tem um brilho horroroso. Mesmo quando ele é fosco, quando ele recebe um tratamento, um verniz, para tirar o brilho, ele brilha e dá um reflexo. Parece bobagem, mas não é. Isso atrapalha a leitura, isso atrapalha a relação com o livro. Então, eu gosto demais do papel offset, que é o papel desse livro, inclusive. Né? Ele é miolo impresso em papel alta alvura, enfim. Mas não é o papel couché, então ele não tem brilho, ele não dá o reflexo que o papel couché dá. Tudo isso tudo isso tem fundamento, não é uma cisma nossa, né? Não é porque eu prefiro assim e não assado. Tudo isso tem fundamento, realmente. Tá? Ana Elizabeth, a Giovana perguntou também, essa aí foi em off agora que eu anotei. Poderia comentar sobre os livros sem texto, comparando-os com os que têm texto? E o que você acha sobre sobre eles e qual é o melhor para trabalhar com cada faixa etária? Assim, acho que ela se refere ao livro de imagem. O livro de imagem é um livro que não tem texto escrito, né? Mas ele tem uma narrativa visual, né? Então ele não tem a narrativa verbal, ele não vai ter lá o apoio da palavra escrita, mas existe ali uma narrativa visual, tá? Que é o que a gente vai explorar enfim, com o leitor.
eu tenho, embora eu tenha criado a coleção Primeira Infância, embora eu fale, né, dessa coisa do livro para criança pequena e tudo mais, eu acho que, dependendo da abordagem, qualquer livro é possível ser trabalhado com qualquer faixa etária, tá? Eu lembro que eu trabalhei numa escola que a sala de leitura trabalhava também, era com a mesma professora com quem eu comecei no município, ela mudou de sala de leitura, eu fui com ela para essa nova escola, e ela assumiu essa sala de leitura do zero. Então, e a gente resolveu trabalhar a cada mês com um autor. Então, nesse ano a gente trabalhou Mário Quintana, Cecília Meirelles, mais 2 outros autores que eu não vou lembrar aqui agora. E a escola era de educação infantil até o 2º ou 3º ano, ou seja, eram crianças bem pequenas. E ao fim do ano, a gente fez uma eleição para escolher o nome da sala de leitura. E o apelo em torno do Mário Quintana foi tão forte que as crianças elegeram por voto em cédula, voto em papel, o Mário Quintana como patrono da sala de leitura, né? Aí a gente pode argumentar, mas o Quintana tem tem também tem uma poesia que transita pelo universo infantil. Sim, mas não só, né? A Cecília Meirelles tem o Ou Isto ou Aquilo, mas ela não pode, assim, ela não é necessariamente uma escritora de poesia infantil, né? Já teve ano de eu trabalhar com a minha creche, os forrós de Luiz Gonzaga, enfim. Tudo isso para dizer o seguinte: depende muito mais da maneira como a gente vai abordar do que do livro em si. O que a gente tem para dizer acerca daquele escritor, daquele ilustrador, para aquelas crianças, tá? Acho o livro de imagem sensacional, um recurso sensacional, sobretudo para a gente se desvencilhar dessa ideia de que só através da palavra que se conta imagem, tá? Da palavra escrita, porque a palavra sempre vai existir como pano de fundo de uma narrativa visual, tá? Mas eu tenho muito cuidado de vincular o livro de imagem à criança pequena, às faixas etárias menores. Porque existem livros de imagem com leituras muito complexas, que sim, podem ser lidas por uma criança pequena, e ela vai ler dentro como o Rui de Oliveira falou, ela vai ler dentro do universo dela, né, que vai lhe fornecer elementos para aquela leitura. Vai rolar, vai acontecer. Eu lembro que quando eu era criança, livro sempre, assim, a gente tinha uma estante que para mim era imensa na minha casa, mas hoje eu acho que ela era bem pequena. Então, assim, a gente não tinha tanto livro assim. Mas os livros circulavam livremente e eu não eram livros infantis. Eu lembro que na minha infância o meu livro favorito era A Carne, do Júlio Ribeiro. Por quê? Porque tinha uma capa vermelha que eu achava linda. E eu só lia, eu lembro que eu pegava o livro na estante. Minha mãe nunca proibiu a gente ler nada, mas eu pegava aquele livro na estante e o final da história é um rosário de desgraça, a vida dele vai dando toda errada. Né? Eu não lembro efetivamente, até porque eu confesso que eu acho que eu nunca li esse livro na vida adulta. Mas eu lembro que tudo toda a tristeza, tudo o dar errado da vida daquele homem me atraía profundamente. Então eu pegava aquilo e lia recorrentemente. É um livro adulto, que eu acho que deve ter pela capa, se eu me lembro bem, se eu não estiver aqui cometendo nenhum erro. É um livro, inclusive, com teor erótico. E era o meu livro favorito. Então, outro livro favorito da minha infância, o Barba Azul, que a gente, enfim, né, que é uma história complicada, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado com essas classificações. E o livro de imagem, às vezes, tem leituras muito complexas, que a gente pega, porque não tem palavra escrita, então é para criança que não se alfabetizou. Isso não é verdade, tá? Sem dúvida, pode ser um instrumento, mas não porque ele não tenha texto escrito. Tem um livro da Regina Celi Renault chamado, para mim, eu não tenho ele aqui, infelizmente, mas ele, para mim, é o clássico do livro de imagem brasileiro. Chama-se História de Amor. Procurem esse livro. Ele é da editora Lê, eu acho. É um livro pequenininho, que ela ilustrou com lápis de cor e conta a história de 2 lápis, o vermelho e o azul. E um dia o azul se apaixonou pelo lápis de cor amarelo. E aí toda a história se desenrola.
eu lia esse livro com 18 anos para minha turma, e assim, claro, tem um apelo, porque é um lápis de cor, ela faz um lápis de cor todo gordinho, é super bonitinho, e pererei parará. Depois, né, já agora com mais de 30 anos, eu peguei essa história para ler. E é uma história tão complexa, de ciúme, de dor, de traição, de revanche, sabe? De dor. Então, assim, é um livro que sim, eu li com 18, para os meus alunos de 4, 5, 6 anos, e li agora, né, perto dos 40, e vi outra história. Né? Isso demonstra a potência dessa narrativa visual criada pela Regina. E é um livro assim, acho que do início dos anos 80. Né? É um livro bem despretensioso do ponto de vista gráfico, tá? Mas que eu recomendo a todo mundo, História de Amor. Para mim é o clássico dos clássicos do livro de imagem. Ana Elizabeth, eu tenho duas questões minhas que que gostaria de te passar. Se essa sua experiência em sala de leitura foi o grande estímulo para a sua opção de ilustrar livros, teve alguma relevância ou não? Total, total. Eu não teria me tornado ilustradora se eu não tivesse trabalhado com formação de leitores. Foi primeiro conhecendo o que se fazia na época, né? Porque assim, meus livros de infância falavam de um outro Tá tempo. congelando. Oi? Estão me vendo? Sim, tá tudo certinho. Tá? Tá. Tá. Então, bom, primeiro o contar, conhecer o que se fazia à época, né? Observar as técnicas, enfim, um universo riquíssimo que a gente tinha ali no início dos anos 2000, de criação de livro, o Brasil começando a ser reconhecido lá fora, né? Do ponto de vista editorial, enfim. Depois, a relação disso com os meus alunos, né? A relação que eles estabeleceram com os livros a partir enfim, da minha mediação, isso me encantou profundamente. E se eu não tivesse tido essa vivência, e sobretudo de olhar para o aluno e para o professor, e entender de fato o que funciona, o que não funciona, como é que como é que é a recepção desse livro pelo leitor, né? Que é isso que no final importa. Eu não sou uma ilustradora. Esse universo pandêmico me dá uma agonia danada, porque eu não sou uma ilustradora de ficar presa dentro do ateliê ilustrando. Eu preciso dessa convivência com o público. Eu preciso lançar o livro, eu preciso falar dos meus processos, levar os meus originais, eu preciso dessa convivência. É isso que me torna ilustradora. Né? E aí eu volto para o meu ateliê, e aí, assim, é o meu encontro com a técnica, tudo mais. Mas sem essa relação que eu tive a sorte de ter, através da rede municipal, eu jamais teria sido ilustradora, porque eu nem sequer saberia que isso é possível. Você tem ilustrações para adultos ou só crianças? Por exemplo, capas de livro, alguma coisa, ou livros de adultos que têm algumas ilustrações. Você tem algum ou só você trabalha para criança mesmo? Seu universo é infantil? Primeiro, deixa eu dizer que eu estou no escuro porque voltou a faltar luz aqui, tá? Então eu estou assim, nesse visual expressionista. Eu cheguei a ilustrar alguma coisa, até porque eu tenho formação em moda e cheguei a fazer algumas ilustrações, mas não me atrai. Me atrai o universo da literatura para adulto, não fazer capa necessariamente, mas assim, explorar essa linguagem da ilustração para o universo adulto. Isso é algo que eu venho experimentando agora, nos últimos meses, com um colega que é do universo dos quadrinhos. Ele está escrevendo um roteiro para eu ilustrar, e a gente, enfim, estou explorando esse universo. Eu ilustrei alguns livros adultos, algumas capas, mas a relação com esse tipo de trabalho é bem outra. Assim. São 2 livros do Gabriel Chalita, até, da editora Planeta. Mas aí a relação autoral, a relação que se estabelece com esse livro é outra, totalmente diferente.
né? Mas tenho, mas não, sinceramente não me atrai. Assim, não é um trabalho que me instigue, não. E como você venceu os obstáculos do baixo desempenho nos desenhos, por exemplo, da faculdade, como você relatou? Alguém lhe deu estímulo? Você superou com alguma inspiração de outros ilustradores? Acho que você respondeu isso durante a exposição. Você falou do André Neves, não? Eu acho que não foi? Você falou que você parece que teve estímulo. Tive até, inclusive, assim, de fato, né? Assim, eu tive a sorte de conhecer o André, de mostrar meu portfólio para ele. Eu tive a sorte, eu fui num evento na UERJ, era uma palestra com o Roger Mello. Eu tinha montado meu primeiro portfólio, nunca tinha publicado nada, e eu me lembro que eu, toda sem graça, assim, muito envergonhada, chamei o Roger quando ele estava terminando a apresentação, falei quem eu era, que eu queria ilustrar e tudo. E aí ele se interessou. Eu me lembro que a gente sentou nos corredores ali daquele espaço da Faculdade de Educação mesmo, na UERJ. A gente sentou nos corredores, ele viu o meu portfólio e deu dicas do que fazer para me aprimorar, né? Mas, sobretudo, foi assim, eu acho que a grande virada para mim foi entender que o desenho é uma maneira de se comunicar. Ilustrar é uma maneira de se comunicar do ponto de vista visual, né? A gente tem ilustradores, por exemplo, o Rui de Oliveira, que desenha magistralmente bem. Ele tem um domínio da anatomia, né? Ele desenha, mas não é isso que o torna um grande ilustrador. É a capacidade dele comunicar através desse traço que é sensacional, né? Ziraldo fala uma coisa que eu adoro. Ele fala assim: ninguém sabe o trabalho que dá para eu convencer as pessoas de que eu sei desenhar rápido. Porque é treino, sabe, é aprendizagem, é desenvolvimento, como qualquer outra profissão. Ok. E a Giovana colocou também se você produziu ou pretende produzir um livro acessível. Eu achei seus livros acessíveis. Não sei se é acessível em termos de financeiro ou não sei. Ela podia esclarecer. Braille, talvez, deve ser, né? A Fundação Dorina Novil faz esse trabalho muito bem até. Assim, mas isso depende da editora, né? Assim, eu adoraria que a coleção Primeira Infância, por exemplo, tivesse enfim, ela fosse impressa em braille também, né? Seria Acessível de braille. interessantíssimo. Nossa. É porque você Eu falou da adoraria. questão da baixa visão, então eu pensei, né? Será que ela já fez algum livro que tenha também tanto em português, né, como em braille também, né, em letras e braille? Eu pensei que teria alguma, por isso que eu perguntei. Eu não tenho, nenhum produzido dessa sentido. maneira. Nenhum ainda, mas adoraria. Tem a do Menino Só, que é para autista, né? Talvez as crianças pudesse ser divulgado para o ambiente, para a realidade deles, né? Pessoal, gostaria de saber se alguém mais que gostaria de fazer um comentário, né? Que nós já estamos nos aproximando do fechamento. Também estou morrendo de preocupação da Ana Elizabeth no escuro, continuando falando conosco, né? Mas eu acho que ela está em condições bem precárias, mas enfim, talvez uns 5 minutinhos aí para quem não falou e quisesse dar algum depoimento, fazer um comentário, porque aí logo em seguida a gente vai, então, encerrar. Olha, tem uma colocação da Jéssica Pereira Miranda, que ela falou que amou essa conversa, fez lembrar uma série, Dorama, e que assistiu, que é Normal, Não Ser Normal, onde a personagem principal é escritora e no final o ilustrador de um dos livros dela é o irmão autista do namorado dela. É muito interessante, parece meio bobo, mas é muito interessante. Todos estão agradecendo e parabenizando e adorando, maravilhosa, foi incrível, muito interessante. Enfim, gostou muito da conversa. Ana Elizabeth fechou. Gente,
Eu que agradeço muito, adorei. Adorei, adorei, adorei. Assim, lá fora tá claro, aqui no ateliê que tá mais escuro, né? Não sei se vocês veem que assim, a parte que tá para a janela eu apareço, a outra metade não. Então, Enfim, mas assim, quero agradecer muito, adorei a conversa, adorei poder estar aqui um pouquinho com vocês. Contem sempre comigo. Sempre que quiserem bater um papo, quem quiser também me chamar lá pelo direct ou pelo próprio Messenger, sintam-se à vontade. Adoraria, sabe o que, Márcia? Será que essas perguntas, será que tem alguma coisa que eu não tenha respondido? Ou, enfim, se vocês tivessem como me mandar as perguntas, ou sei lá, porque isso às vezes me ajuda a direcionar, né, algumas conversas que eu tenho. pode deixar, pode deixar. Tá? Tá. Então, vou... a gente para encerrar, agradecer novamente, espero que a Ana Elizabeth possa estar conosco em muitos outros encontros. Tomara. Ela falou do Sal Mudança, o Sal Mudança já esteve aqui conosco, Rui de Oliveira, Ana Cláudia Ramos, Ifa Parreiras, Helena Nogueira. Então, assim, a nossa roda tem se fortalecido, né, por conta dessas pessoas, da experiência, né? E eu queria, então, e a Ana Elizabeth tem uma função, né, uma expressividade, a presença dela, que ela está nos ajudando a encerrar o ano de 2020 só com muita dificuldade que nós conseguimos, né? Então, talvez seja emblemática a presença dela, né? Tão expressiva, tão bonita, tão iluminada. E eu gostaria de terminar com uma frase que ela mesma disse, que é: não basta uma linda história, é preciso ser lindamente contada. E aí eu gostaria de finalizar dessa forma, perguntar se vocês gostariam de tirar uma foto para os nossos acervos, e aí, se quiserem, aí abram as câmeras que eu tiro a foto e a gente pode fazer circular um pouquinho mais esse momento. O que vocês acham? Eu adoro. Peraí, deixa eu fazer um... Deixa eu tentar vir mais para o claro. Foi. Já iluminou. Tá. Vou tirar, tá? Não, tem alguém já abrindo ainda. Posso? Uhum. Então, nossa foto histórica. Muito obrigada e tudo de bom para vocês, tá? Obrigada a todos. Muito obrigada. Enviarei o certificado. O mais rápido possível para a gente se encontrar presencialmente. Tomara, tomara. Tchau. Gente, Okay. tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Até a próxima.